Mas eu vou abrir agora para um momento de despedida de um grande colega nosso, de um grande amigo, de um grande jornalista, de um grande ser humano, Juarez Soares, né? Está terminando o velório, vai começar a cerimônia de sepultamento e nosso repórter Bruno Tálamo está no cemitério da Consolação agora. Fala, Bruno, boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que te acompanham na Roda da Fofoca e também ao público de casa que nos assiste. A crônica esportiva brasileira está de luto, perde aí, sem sombra de dúvidas, uma de suas principais referências. O grande jornalista Juarez Soares faleceu durante a tarde da última terça-feira, aos 78 anos de idade, após sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias. Juarez Soares também lutava contra um câncer do reto, diagnosticado no começo deste ano, e nas últimas semanas, infelizmente, o quadro clínico dele piorou bastante e ele vinha se queixando de muitas dores. Juarez Soares teve uma carreira, Sônia Abrão, absolutamente brilhante. Foram mais de 60 anos de profissão e fez coberturas de diversas Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e também Jogos Pan-Americanos. Era assumidamente corintiano. Nós sabemos que ainda existe, um certo tabu por parte de alguns jornalistas esportivos que preferem não expor os seus respectivos clubes de coração. O Juarez Soares nunca teve esse tipo de problema, nunca fez questão de esconder o amor dele pelo Corinthians, e isso também nunca o impediu de fazer uma série de críticas duras e severas ao Corinthians quando ele julgava necessário. Ele também se aventurou por um período na vida política, foi secretário de esportes e também vereador aqui em São Paulo. O China, Sônia Abrão, como ele era carinhosamente conhecido, ele teve passagens pelas principais emissoras de rádio e televisão do país e deixa a esposa Helena de Gramont, que sofre do mal de Alzheimer, além de 4 filhas e 4 netas. O velório teve início aqui no cemitério da Consolação por volta de 8 horas da manhã. Foi uma cerimônia aberta ao público, então todos os fãs do Juarez puderam e ainda podem, ainda dá tempo, comparecer aqui para se despedir do grande Juarez Soares. E nós estamos aqui, Sônia Abrão, aguardando de prontidão justamente o último adeus ao saudoso jornalista Juarez Soares. Neste momento acontece ali ao fundo, na capelinha aqui do cemitério da Consolação, uma última prece. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde e a cerimônia contou, claro, com a presença de familiares, amigos, muitos cronistas esportivos e também ex-jogadores de futebol. Sônia Abrão. Tá certo, então, obrigada, viu, Bruno Tálamo, pelas informações. Como o Bruno falou, na verdade, o sepultamento estava marcado para as 3 da tarde, mas o velório aberto ao público fez com que fosse preciso prorrogar esse prazo para que todo mundo pudesse aí, dar um último adeus a esse grande jornalista, com a gente tanto tempo aqui na Rede TV, no Bola na Rede, ao lado do Silvio Luiz, do Ceará, E chegou esse momento. Então, ficou para as 4 da tarde o sepultamento. Ainda dá tempo, de você que é admirador e vai ser sempre do Juarez Soares, ir lá fazer uma oração por ele e dar o seu último adeus, tá certo? Olha lá, a coroa de flores do esporte, do jornalismo, da Rede TV lá pra gente. Vamos ver a reportagem agora, Então vamos ver, gente, vamos lá. O Brasil perdeu um de seus maiores comentaristas esportivos. Juarez Soares, que era conhecido como China, faleceu durante a tarde da última terça-feira aos 78 anos de idade. Ele sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias, foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu. Juarez Soares lutava contra um câncer do reto desde o começo do ano e nas últimas semanas o seu quadro clínico se agravou. O velório foi realizado na manhã desta quarta-feira, aqui no cemitério da Consolação, em uma cerimônia aberta ao público e contou com a presença de familiares, amigos e muitos cronistas esportivos. Vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora, aqui no A Tarde é Sua. Cara, assim, eu comecei no Corinthians profissionalmente com 17 anos, com 18 anos, 82, e já tinha essa ligação, porque eles tinham um programa Balancê, que era muito divertido, eles me chamavam sempre para ir lá. E aí eu peguei um contato bem forte com o Juarez, com a turma lá, o Fausto, o Osmar, toda aquela turma lá. E assim, ele sempre foi um comentarista preciso, sem ficar em cima do muro nunca, sempre tendo uma opinião forte, se estava certo ou errado, se as pessoas gostavam ou não, não importa, ele tinha a opinião dele. E assim, eu me espelhei
ele é uma das pessoas que eu me espelhei assim quando eu fui virar comentarista, sabe? É pessoa de opinião, tinha que ter opinião, como ele sempre teve, inclusive na política, sempre teve uma opinião forte. É isso, o legado é quando você, assim, penso eu, quando você vai embora, o legado que você deixa é a amizade que você tem, né? As pessoas que vêm te ver, sabe, que gostam de você, mesmo estando à distância por um tempo, nunca esquece e tal. Eu acho que o legado é esse, o legado do jornalismo é isso. Primeiro, para mim, o grande mentor na minha carreira da comunicação social como jornalista esportivo. E jamais vou esquecer quando ele falou, fui trabalhar com ele numa rádio, e aí ele falou, Pé de Anjo, você tem que buscar o canudo, o diploma. Aí eu falei, mestre Juarez, não tem como estudar não, cara. Ele falou, se vira, para ninguém poder falar nada de você. E aí, no final de 2017, eu me tornei o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação de jornalismo. Aí levei até o programa e falei, tá aqui, Juarez. Aí ele falou assim, agora você vai começar a trilhar o caminho. E um cara maravilhoso, pai de família exemplar, sabia tudo nas suas afirmações, nas suas colocações, um cara que não ficava em cima do muro, fazia críticas construtivas, não destrutivas, passava informação aos amantes do futebol, deixava o sensacionalismo de lado. Então, para mim, particularmente, é o grande mentor do jornalismo esportivo na minha carreira e grande amigo que estávamos trabalhando junto há 7 meses na Rádio Capital, no Capital da Bola. Segunda estava esperando ele, não foi, aí terça-feira nós recebemos essa notícia. O China foi um grande líder da nossa classe. Quando eu comecei minha carreira, houve uma greve de jornalistas que mudou muito a nossa classe, inclusive, e ele foi um dos mentores de estudo, ele ajudou muito, e eu não estou falando numa coisa negativa, não, extremamente positiva, nos ensinou muita coisa, ele era muito preocupado com ética, ele me ensinou que quando nós estamos numa missão, somente fora do país, nós estamos brigando pelas nossas famílias, estou repetindo as palavras dele, então não tem muita justificativa de você ficar brigando com outro jornalista por um espaço, por uma coisa ou outra. Era importante que todo mundo tivesse acesso às informações. Estou falando especificamente da Copa de 90, quando a seleção boicotava os jornalistas e o China foi o responsável pela nossa união, que a gente está ficando meio perdido. Até 86 a seleção era normal, era decente, era acessível. Quando ela começou a criar problema, o China nos uniu, porque aí era eles unidos lá e a gente unido aqui. Realmente uma notícia muito triste para todos nós, né? Pegou todos nós de surpresa até, porque ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias e acabou não resistindo. E eu fiquei muito tempo com ele, né, cara? Mais de 2 anos fazendo Bola na Rede juntos, toda madrugada, né? Na madrugada de domingo para segunda que a gente faz o programa. E ele era o comentarista fixo do programa, era o compromisso dele, né? Durante a semana era o Bola na Rede. Então era aquele comentário que você mesmo falou, né? Aquele comentário mais direto, né? Como se a gente estivesse num botecão de bar conversando e tal. Ele tava no sofá de casa da galera. Isso, exatamente, né? Ele falava a linguagem do telespectador, então era muito legal, né? Os comentários dele surtiam muito efeito. E a gente fez uma dupla muito bacana lá no Bola na Rede, né? E com certeza a resenha fora do ar era uma resenha também muito legal, porque eram muitas histórias, ele tinha muitas histórias para contar. Então, o que a gente passava no ar era uma coisa, mas fora do ar tinha uma outra coisa também, que era ele contar sempre história, mostrar pra gente um pouquinho do que acontecia no futebol antigamente. Então, era assim, ele vai deixar muita saudade, cara. Que vai deixar muita saudade, né? O último trabalho dele à frente das câmeras foi comigo, com o Fefon, na Rede TV, na transmissão da Premier League. Ele sempre muito engraçado, carismático, enfim, bem-humorado. Eu lembro que nesse último programa ele simulou uma dancinha, eu brinquei, pô, tá mandando bem, China, tá com uma boa desenvoltura. E é uma perda grande, a gente fica com saudade, né? O jornalismo perde, são pessoas que são referência pra gente na redação, né? No nosso trabalho no dia a dia, é uma perda muito grande.
Tá aí, então, minha gente, às 16 horas em ponto, sepultamento de Juarez Soares, Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. E fica também o adeus de todos nós, seus colegas da nossa Rede TV, tá certo?